Oi, sou Ian. Hoje eu vou falar sobre Open-End Question. Toda criatividade nasce a partir de uma pergunta. Se fazer uma pergunta correta, dizem que metade da resposta, mais de metade da resposta, já colheu resultado de mais da metade da resposta. Se fazer uma pergunta certa. Por isso, o processo de fazer uma pergunta certa é a parte mais importante. Mas, se fazer uma pergunta normal, a partir de uma pergunta normal só vai nascer uma pergunta normal, uma resposta normal também. Assim, fica importante de treinar como fazer a pergunta, e uma maneira de treinar a pergunta é fazendo esse Open-End Question. Então, Open é aberto, End é fim e Question é questão, né? A característica dessa pergunta você faz uma pergunta e a resposta é uma pergunta que não consegue responder com sim ou não. Então, uma maneira de fazer Open-End Question é usando 5W1H. Por exemplo, faz uma pergunta de como, quem, o que, quando, onde, por quê, esse tipo de pergunta. Pode modificar também as perguntas, pode modificar qual será o mérito desse algo, qual é a característica dessa pessoa, qual é a tendência que essa pessoa vai ter, que tem, e qual é o engano geralmente que as pessoas têm sobre esse algo que acabam enganando. Então, aplicando isso, pode usar como diário e escrevendo montes, ou fazendo uma lista de Open Question. No meu caso, eu fiz no Excel, e conseguindo fazer e treinando isso, dá para começar a treinar também durante a conversa ou durante também quando tá lendo alguma coisa. Então agora também vou falar de concentrar e espalhar. Uma outra maneira de treinar a criatividade é fazer o processo de concentrar e espalhar. Fazer revertendo, espalhar e concentrar, espalhar e concentrar. No caso do concentrar, se tem algum problema, vai analisar esse problema e as pessoas que gostam de pensar profundo em alguma coisa é bom nisso. E outro de espalhar
para alguma pergunta, tenta resolver ou criar um método de como resolver esse tema por vários ângulos, com vários jeitos. Nesse caso, essa pessoa que consegue criar ideia ou ter pessoa que gosta de criar ideia é bom nesse de espalhar. O importante é reverter e revertendo, o concentrar e espalhar. Porque às vezes tem algum problema, daí você só concentra nisso aí e vai concentrando, mas não consegue encontrar a resposta. E nesse caso, é bom você ter mais visão ampla para conseguir resolver. Então, para resolver algum problema, precisa desses dois. Por isso que tem que ir revertendo. Então é importante, quando você está pensando, se você está se perguntar a si mesmo, se você está pensando como um jeito que está concentrado ou um jeito que está espalhando. Por exemplo, se tem um exemplo de... Por exemplo, tem um tema de como que melhorar a habilidade de comunicação. Se for no caso de concentrar, qual será a característica das pessoas que têm baixa habilidade de comunicação e o que as pessoas tímidas têm medo, né, de fazer comunicação. E se no caso esse aqui foi no pensamento de concentrar e no pensamento de espalhar, será qual será o jeito de erguer a habilidade de comunicação e tenta montar umas três teorias e enquanto você vai montando a teoria, surge uma outra outro tipo de pensamento. Então isso vai indo espalhando o pensamento. Então para aplicar isso, pode separar. Para aplicar, como que eu falei antes, né? Tem que ir revertendo, concentrar, esperar. Então pode ir revertendo conforme o horário. Por exemplo, na parte de manhã, faz pensamento de concentrar, e na parte de noite, faz pensamento de espalhar. Ou pode separar pelo ambiente, quando o ambiente está claro e não tem muito barulho, pode usar o pensamento de concentrar, e quando o ambiente está escuro e tem barulho, pode usar o pensamento de espalhar. Então, hoje foi até aqui. E no próximo vai ser sobre a criatividade também.
sobre pensamento. Também vai ser de pensamento. Pensamento de como pensar, tipo, da maneira de cientista. E para treinar a criatividade.